Fala pessoal, eu sou o Bruno, professor de Geografia aqui do Percurso, mais uma vez tratando de geopolítica africana. Hoje a gente vai conversar sobre temas mais atuais, a gente vai fazer uma sequência de aulas agora, pegando geopolítica africana e um passo ali, uma pincelada na geopolítica do Oriente Médio, trabalhando Primavera Árabe, causas, consequências e seus desdobramentos. Bom, seguinte, quando a gente fala de Primavera Árabe, para ser bem objetivo aqui, quando a gente fala de Primavera Árabe, conceitualmente, a gente vai chamar de movimentos populares contrários a governos autoritários que eclodiram no norte da África e no Oriente Médio a partir de 2010. Repetindo, movimentos populares contrários a governos autoritários na África e no Oriente Médio a partir de 2010. Isso é o que a gente chama então de a Primavera Árabe. Ô Diogo, tu mandou um recado aqui pra gente, ó, parou tudo para assistir a aula, pô, que bom, tomara que você goste da aula aí, manda recado aqui pra gente se tiver dúvida, falou? Vamos trocar uma ideia. Então, Primavera Árabe é um movimento popular árabe contrário a governos autoritários. Esse é o primeiro foco da aula. Se você pegar uma questão que trate de Primavera Árabe, lembre sempre, é um movimento popular contrário ao governo autoritário. É exatamente por isso que tem o nome Primavera. Porque o nome Primavera nos remete à primavera dos povos. Por isso, praticamente todos os movimentos populares que aconteceram no mundo após 1848 recebem o nome de primavera, muito comum. Para dar dois exemplos rápidos. Primavera de Praga, que foi um movimento popular na antiga Tchecoslováquia, em Praga, da população querendo retirar um governo socialista autoritário, lá na década de 60, na época da Guerra Fria. E um segundo exemplo é a Primavera Árabe, um movimento popular querendo retirar governos autoritários. Então, na Europa, em 1848, esse movimento aconteceu, um movimento liberal do final do século XIX, querendo destituir em vários países europeus governos autoritários. Recebe o nome de Primavera dos Povos e a gente pode associar essa primavera a dois contextos ou dois conceitos diferentes. O primeiro é a ideia de quando o movimento aconteceu, a estação do ano, a ideia da primavera. E o segundo, que eu acho muito mais legal, é a gente imaginar que Primavera dos Povos está relacionada ao desabrochar, ao aflorar de um movimento popular. Esse contexto, ou esse conceito mais poético e romântico, é o que eu acho mais legal. Então, Primavera dos Povos é o desabrochar de um movimento popular, lá em 1848, contra governo autoritário. Primavera Árabe, povos árabes do norte da África e Oriente Médio, desabrochando o movimento popular para poder retirar governos ditatoriais. Aí vem a parte, talvez mais importante, dessa nossa primeira aula sobre Primavera Árabe, que é o seguinte: qual é a cronologia da Primavera Árabe? Eu coloquei aqui os 9 mais importantes movimentos. Ele começa, a Primavera Árabe tem seu início no dia 17 de dezembro de 2010. A gente vai tratar aqui numa próxima aula, num próximo encontro, só sobre a Primavera Árabe na Tunísia e vamos falar em outras aulas de outros países desses aqui, que cada um tem um desdobramento diferente. Mas a Primavera Árabe, então, ela começa na Tunísia no dia 17 de dezembro de 2010, quando um feirante tunisiano, vendedor de frutas, ateia fogo ao seu próprio corpo em função da repressão policial sobre esse feirante que o impediu de vender os seus produtos no mercado da cidade, da capital da Tunísia. Esse feirante, desempregado e sem dinheiro, desesperado, ateia fogo ao próprio corpo no meio da rua. Ele é socorrido e 2 dias depois ele morre em função desse episódio. Isso gera uma revolta popular, um movimento popular, contrário ao governo autoritário tunisiano, que tem o nome de Primavera Árabe. Esse movimento, quando vira o ano para 2011, ele acontece na Argélia, Jordânia, Omã, Mauritânia, Egito, Iêmen, Líbia e Síria. Conjunto de países africanos, norte da África e Oriente Médio. Por exemplo, Jordânia e Omã, Oriente Médio, Iêmen e Síria, Oriente Médio. O resto vai ser país árabe. Então, um movimento que começa em 17 de dezembro,
Pulou para janeiro de 2011, esse movimento espalha com muita força, acontecendo entre os dias 4 de janeiro e 15 de março. Então a gente pode falar que no intervalo resumido de 3 meses, a Primavera Árabe espalha pelo norte da África e Oriente Médio. Observação rápida aqui, Fábio, obrigado pelo elogio, cara. Valeu, obrigado, hein? Isso daí dá força para a gente continuar aqui. Valeu. Manda recado aqui também, tá? Dúvida sobre a aula se tiver. Bom, o que acontece? Nesses 3 meses que se seguem a esse tunisiano que coloca fogo no próprio corpo por causa do desemprego e da falta de dinheiro, e isso vira um movimento contra o governo autoritário da Tunísia e de outros países, em 3 meses esse movimento ganha força. E aí a gente pode pensar o seguinte, se é uma Primavera Árabe, se ela está diretamente ligada conceitualmente à Primavera dos Povos, a derrubada de governos autoritários, a gente vai pensar então que as 5 principais causas do movimento da Primavera Árabe estão listadas aqui. Pelo menos foi o que apareceu lá em 2010, 2011, nos movimentos que eclodiram nesses principais países, dessa origem do movimento, desse embrião do movimento. Acompanha comigo. São movimentos vinculados a uma ideia de democracia. Muitos, a população queria retomar o voto popular. Existiam países aqui, por exemplo, o Egito, que vivia há 30 anos uma ditadura, que a população não podia votar, não podia escolher seus representantes. Alguns países aqui com governos monárquicos, ditatoriais. Também a população sem poder tem representatividade. Então vem a ideia da democracia, a ideia de retirar governos autoritários. Tranquilo, galera? Segunda causa, não necessariamente nessa ordem que está aqui, modelos políticos, é o que eu estou falando. Muitos movimentos era para retirar governo ditatorial, governos autoritários, mas também era para mudança de governo, para mudança de modelo político. Países que eram parlamentaristas e a população queria o presidencialismo, países que eram monarquias, governados por uma só família durante décadas, mais de século, a população queria uma mudança, uma alternância de poder. Por isso a gente fala que é uma democracia, voto popular, apoiado, na maioria dos casos, pela mudança do modelo político dos países. E a população se inflama e se levanta em função disso. Terceiro motivo, muitos movimentos contra a corrupção, que diziam que das principais causas da pobreza e desigualdade social na maior parte desses países era a corrupção dos governos. A gente sabe, pelo menos deveria saber, né, que a maior parte desses países aqui, especialmente os africanos, os governos tinham ainda uma herança muito forte com o imperialismo europeu. Muitos desses governos tinham sido colocados por países europeus na época ainda do imperialismo no final do século XIX, ou até deixado alguns governos no poder autoritário com a descolonização da África a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, muitos países africanos, eles viviam sobre um modelo extremamente corrupto, concentrador de rendas, com poucas famílias dominando os recursos naturais do país, o minério, o petróleo, as pedras preciosas, o ouro e etc. Então vem a ideia da corrupção sendo a grande causa dentro da Primavera Árabe das desigualdades sociais. Galera, o Diogo mandou uma dúvida aqui. Esses governos tinham algum alinhamento religioso ou religião em comum? Diogo, é o seguinte, é o que eu ia colocar aqui em cima, a expansão dos movimentos. Mas eu já respondo a sua pergunta. Praticamente todos os governos aqui, que é a predominância entre os povos árabes, eram governos ou são governos islâmicos. São governos cujo fundamento religioso é o islamismo. É o que eu ia colocar aqui em cima. Só que aí fica o início da resposta. Então, quando você me pergunta se eles têm algum alinhamento religioso, a maior parte desses governos aqui são governos da linha islâmica. São governos que misturam o Estado e a religião. Beleza? Governos teocráticos e teocêntricos. Muitos deles não tinham uma divisão, Estado, religião. Muitas vezes era misturado, sobretudo os do Oriente Médio, Omã, Jordânia, Iêmen, Síria, muito vinculado. A Síria era um que era um pouquinho mais diferente disso,
A religião, ela tinha um vínculo muito forte com o governo, mas o governo não era teocrático, não era o governo cuja religião tinha papel central na criação das leis. Mas Omã, Iêmen, Jordânia, países cuja religião tem um papel muito forte nesses governos. E aí vem a ideia do autoritarismo. Quanto mais religioso um governo for, mais autoritário ele tende a ser, mais avesso às diversidades esse governo tende a ser ao longo da história. A gente percebe isso na Europa, historicamente, no Oriente Médio e o caso do norte da África com esses governos autoritários, muitas vezes repressores de movimentos populares e religiosos contrários àquela religião central do governo. Então, praticamente todos os governos islâmicos, para não falar todos. Beleza, Diogo? Espero ter respondido sua pergunta, mas já vou falar disso daqui a pouco de novo. Então a gente tem um movimento teoricamente contrário à corrupção, um movimento, como eu disse aqui, lá no começo na Tunísia, um movimento contra a crise econômica e o desemprego, que estava expandindo entre a população da região, e da falta de alimentos, já que todos